Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia buscando a direção do Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que andar na perseverança, rompendo de fé em fé, do qual a fé é participante do início ao fim, juntamente com as obras que são necessárias para não desfalecer na fé, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal daquele grande dia e hora que somente o Pai sabe. Sabemos que Jesus Cristo está com o governo sobre os seus ombros, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e está aplanando os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto. E então Ele entregará tudo ao Pai e virá o fim. Assim, nós devemos perseverar em oração, em súplica, para que almas venham se arrepender e alcançar, através de Cristo, o direcionamento para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para que alcancem o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos são enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, para que tenha sabedoria, para que seus dias sejam prolongados ao invés de abreviados. Porque a vida é um conto ligeiro, é passageira. Se alguns por sua chega a 70, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseiro. E muitos são os que, conforme a Bíblia diz, o jovem tem que pensar na sua velhice e no dia da sua morte. Porque o pecador, quando não vê logo sendo castigado, ele continua na, na, nas muitas ciladas da qual o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas há um tempo, um propósito para tudo debaixo do sol, da qual de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Devemos estar vigilantes, estar em alerta, sempre, para não cair nas muitas ciladas do mundo, porque não podemos amar o mundo e nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus. Aquele que chama seu irmão de idiota, a qual vê, como pode dizer que ama a Deus, a qual não vê? Temos que ficar atentos, segundo o amor opera em nós. Amar o próximo como a ti mesmo, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. A única forma de perseverarmos, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, seguindo o seu direcionamento, seguindo da qual, quando se ouve as advertências do Espírito Santo, nós permanecemos no caminho, não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Andamos nos caminhos retos, íntegros e sinceros, do qual Ele firma os nossos passos, joelhos firmes e não vacilantes, sem retroceder. Como bem a Bíblia nos ensina, os atletas submetem a exercícios físicos o ano todo para ser submetido à prova, e quando colocado ali à prova, não são todos que vencem as batalhas. Assim é semelhante o reino dos céus. Deus nos coloca à prova, e depois de aprovados, obreiros que não têm que se envergonhar
e vamos almejar, enquanto os atletas ganham medalhas simbólicas como troféus, da qual eles têm que seguir os regulamentos das provas, além dos exercícios físicos constantes. Assim somos nós temos que exercitar a nossa fé, e temos que submeter aos regulamentos, os mandamentos, a saber o grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, e amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. E assim nós perseveramos em mais um dia, sem retroceder, exercitando a fé, adicionando as virtudes de Cristo à nossa fé, dia após dia. Como ele nos cita também, Paulo, o exemplo do bom soldado em Cristo que não volta à atividade servil. Ele persevera dia após dia, segundo como bom soldado em Cristo, militando com as armas que não são terrenas, mas poderosas para destruir as fortalezas e principados, do qual as nossas armas são celestiais, revestindo do capacete da salvação, cingindo a espada à cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, revestindo da couraça da justiça, dia após dia. Sua verdade é um escudo, é um broquel. Ele dá ordem aos anjos, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Porque Ele é aquele que nos sustenta quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. E como Ele nos ensina, perseverai na oração, na súplica, meditai na sua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo Ele opera em nós, como o próprio Davi nos dá o exemplo, o rei Davi, que a Bíblia cita que ele foi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias. Sabemos das consequências daquele adultério, daquele homicídio. O que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber. Porque de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Atualmente, através do Filho do Homem, que está com o governo sobre os seus ombros. Por isso, ficai vigilante e alerta, porque a Bíblia diz que o inimigo fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas aqueles que perseveram, que ouvem a voz do bom pastor, que só há um bom pastor e bispo das nossas almas, Cristo Jesus, as ovelhas que ouvem a sua voz e que são do seu aprisco. Ele disse: todo aquele que o Pai me der, nem um fio da vossa cabeça se perderá. E nele nós depositamos a nossa confiança, e nós somos gratos, Jesus, por mais um dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor despedaçou toda a seta, que cortou o laço, porque agindo o Senhor ninguém impedirá. O Senhor é aquele que nos deu o livramento nesse dia, nos concedeu a sua graça que nos basta. E aí, quando estamos fracos, da qual nós gloriamos antes em nossa fraqueza, aí é que somos fortes, porque o Senhor nos fortalece. Mas a Bíblia diz também que aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Por isso estamos totalmente dependentes de Ti, e o Senhor é aquele que tem nos sustentado. Permanecei na humildade, na dependência e na perseverança do autor e consumador da nossa fé. Um final de dia com graça e sabedoria a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.